Eu estou gravando esse programa às vésperas de completar 70 anos. Puxa, nunca imaginei que chegasse a essa idade. Eu nasci no dia 18 de março e naquele ano era a Semana Santa. Me disse minha mãe que botou o meu nome de José das Dores Vital de meu pai, porque era a Semana das Dores. E eu falei, oh, mãe, puxa vida, vamos botar esse nome, José das Dores? Ela falou, oh, meu filho, Senhora das Dores é tão linda. E eu acostumei e passei a gostar desse nome das Dores, porque é de uma devoção muito peculiar, muito especial para mim. Em alguns outros lugares, em Minas, essa mesma Nossa Senhora é conhecida como Nossa Senhora da Piedade. Na Itália eles falam La Dolorata, aquela que sofre a dor. E assim sou eu, José das Dores Vital, que quando eu comecei no jornalismo, eu falei, esse nome não tá bom para ser jornalista. Eu botei JD Vital, tá entendendo? E pegou, e até porque eu tava de certa forma me inspirando em J.D. Salinger, que é um grande escritor que eu admirava, com aquele O Apanhador no Campo de Centeio. Meu pai era o Raimundo Vital Francisco. Ele tinha três nomes, vamos dizer assim, próprios, né? E minha mãe, Lucília Maria Vital. A gente chamava às vezes de Lucília, a outra a gente chamava de Lucila. Mas, na verdade, todo mundo em Barão de Cocais, onde eu nasci, a conhecia como Dona Lulu. Barão de Cocais é uma cidade operária, metalúrgica, onde eu aprendi rápido o que é pertencer à classe trabalhadora, a ser um blue collar, né? A ser um trabalhador braçal. E é onde eu aprendi também as diferenças sociais, raciais, essas coisas todas, culturais, mas também onde eu aprendi a importância de você ter um apoio na vida, você ter alguém que possa te ajudar. Eu vou dar um exemplo. Minha família era muito simples, muito pobre. Meu pai era um gênio da música. Meu pai foi presidente da banda de música Santa Cecília, de Barão de Cocais. Ele comprou o terreno onde hoje está a sede. 50 anos depois, eu fui presidente da banda e eu construí e reformei o prédio onde ele tinha feito as primeiras instalações da nossa banda de Barão de Cocais. Ele trabalhava na companhia, naquele tempo chamava CBUM, Companhia Brasileira de Usinas Metalúrgicas, que, por incrível que se pareça, pertencia a uma família também de músicos, que era do Cécio Haim, que era o avô do Francis Haim. Papai, além de ser o presidente da banda de música de Barão de Cocais, ele era um exímio tocador de tuba, que nós chamamos de baixo. Ele tocava tão bem o tuba que uma vez ele estava tocando lá no alto do coro da Igreja Matriz de São João Batista, em Barão de Cocais, tocando lá durante a missa, junto com o grupo, que o padre Emílio, que estava lá na frente, falou assim, opa! Tem um instrumento novo ali, será que é o quê? É um contrabaixo? É um violoncelo? Não, era meu pai tocando tuba. Tamanha a suavidade com que ele tocava. Não era aquela tuba que depois ficou famosa naquela canção, não sei se vocês se lembram, que cantava assim. Todo domingo havia banda no coreto do jardim, vinha de longe e já se ouvia a tuba do serafim. Pum, 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 pum. Porém um dia
Não era essa tuba, era uma tuba melodiosa e encantadora. Mamãe era uma pessoa que nós chamamos do lar. Ela que me inspirou a escrever, a ler, a gostar da literatura. Ela que me levou também para a igreja. Em homenagem a ela, eu criei uma biblioteca comunitária em Barão de Cocais, que chama-se Biblioteca Dona Lulu Vital. Eu fiz também para o meu pai a sede da banda de música Raimundo Vital. Está vendo que eu estou homenageando a família, eu estou nepotista, né? Mas é muito importante essa presença da minha mãe na minha vida, porque ela, apesar de ter estudado até o 2º ou 3º ano primário, era uma mulher que lia tudo, assinava revistas, assinava jornais e era de grande generosidade. Deixa eu contar aqui uma história a respeito de como a gente em Barão aprendia as circunstâncias da vida, a sua colocação. Meu pai morreu em 1952, eu tinha 5 anos de idade. E naquele Natal, meu pai morreu em agosto, no Natal eu fui a uma festa do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Barão de Cocais. O sindicato funcionava num prédio do antigo Bar Sinédia. E o sindicato estava dando brindes para todas as crianças, todo mundo ganhando alguma coisa, todos eles gritavam, fulano de tal, aí o menino ia lá e recebia, e eu estou lá esperando. Chamou todo mundo, eu estou lá esperando, não chamava meu nome. Aí, no final, quando todo mundo já tinha recebido a sua bola, as meninas a sua boneca, eram brinquedos muito simples, né? Um amigo meu vizinho, que chamava Antônio Aniceto Vieira, o Toninho, ele foi comigo lá na porta, lá no grupo, na turma que estava sorteando os brindes, e falou, olha, meu colega aqui, me chamava de Zé, o Zé não ganhou nada. Aí foi um dos primeiros exemplos de crueldade da sociedade, da insensibilidade que eu presenciei. Quem estava lá falou assim, não, ele não vai ganhar nada não, porque o pai dele morreu, não pertence mais ao sindicato. Bom, eu guardei isso nunca me revoltou, porque eu aprendi cedo, né, sem saber a importância de uma frase, de um pensamento de um político inglês chamado Benjamin Disraeli. O Disraeli era um britânico de origem judia, com o nome meio italiano, né, de Israel, que ele foi primeiro-ministro inglês no século XIX. E ele dizia o seguinte, don't complain, don't explain. Nunca reclame, nunca também fique dando muita explicação. Eu aprendi, a partir daquele dia, que a vida é isso aí. Não adianta a gente ficar reclamando. As situações são essas, você não nasce, você não escolhe família para nascer. Uma família que tem um filho, que tem um pai operário vivo, ou tem um pai general, ou tem um pai banqueiro, ou seja o que. Você nasce. O importante é você observar e você lutar para melhorar. Foi assim que eu fiz. No meu caso, eu fui para o seminário. No interior de Minas não tinha muitas opções. Ou você ia para o Exército, ou para a polícia, ou você fazia um concurso no Banco do Brasil, ou outra entidade oficial, ou você ia para o seminário. Toda a família queria ter um filho seminarista, um filho padre. Ou se ia para o Caraça, que era mais perto, ou se ia para Mariana, ou para um outro lugar. Eu fui para o seminário em 1959, seminário de Dom Orione, aqui em Belo Horizonte. Antes de mim, tinha vindo de Barão para Belo Horizonte um outro irmão, o Raimundo Vital. Ele veio em 58, se não me engano. Em 59 vim eu. Por que eu vim? O seminário da Pampulha, dos padres de Dom Orione, era um seminário, vamos dizer assim, popular.
Os padres do Orione tinham chegado aqui, ainda na década de 50, e estavam, vamos dizer, escandalizando a cidade de Belo Horizonte. Eram os padres que rapavam a cabeça, aqueles italianos de cabelo, tudo cabeça raspada, e vestiam a batina, trabalhavam com a batina, e carregavam caminhão, dirigiam um caminhão, eles faziam de tudo. Então, era um seminário que estava muito na ordem social do dia. O padre Gerardo de Barão de Cocais, ele viu que para nossa família seria difícil manter 2 ou 3 irmãos no seminário de Mariana, né, que lá tinha que pagar. E aqui em Belo Horizonte, os padres do Orione, eles aceitavam e, mediante pequenas contribuições, quando a família podia dar, a gente estudava. Foi assim que eu vim para cá. Para mim foi muito interessante, porque eu conhecia o lado social da igreja, né? A igreja sempre tinha sido aquela igreja triunfalista, a igreja do Cristo glorioso, Cristo redentor, mas do Cristo rei. E chega aqui no Dom Orione, a gente percebeu que havia um Jesus operário e que a maioria ali dos seminaristas vinham também de regiões pobres de Minas, de famílias pobres. Foi assim que eu descobri esse lado da igreja operária. E conheci também no seminário do Orione padres que me instruíram e me incentivaram no caminho da literatura. Eu quero lembrar aqui o padre Renato Scano, que era genial, e o padre Antônio Lemos, meu querido amigo, infelizmente faleceu, e que era um estimulador de talentos, brilhante, filho de portugueses, da carioca, simpaticíssimo, muito diferente dos mineiros. Nós mineiros somos mais recatados. O padre Lemos não, era alegria, a vida em pessoa. O dia normal no seminário, seja em Belo Horizonte, seja em Mariana, no Caraça, começava geralmente cedinho. Alguns lugares 5h30, outros 6 horas, começava com o toque do sino. E no dormitório passava o padre ou o bedel batendo palma, né? Dizendo em latim, benedicamus Domino, e todo mundo dizia, deu graças, ou seja, bendigamos ao Senhor, e a gente respondia, graças a Deus. E levantava e arrumava a cama e rapidão, tomava um banho frio e se virava, arrumava a roupa e ia para a capela. A capela tinha missa, né? Depois da missa, o café. Depois do café começavam as aulas, até 11 horas, mais ou menos, meio-dia, quando havia o almoço. Depois tinha recreio, depois do recreio ia para o salão de estudo, estudava, às vezes tinha jogo de futebol, às vezes tinha natação. Era uma vida muito legal. Eu era um craque em 2 especialidades esportivas. E é uma pena, eu devia ter sido bem instruído. Eu era um grande jogador de vôlei e um grande tenista. E à noite você tinha o jantar, depois da janta você ia para a capela, fazia-se orações, os padres faziam uma pequena palavra, uma pequena prédica chamada dar o boa noite e ia para a cama até o dia seguinte. Essa é a vida do seminário. Os anos 60 na igreja, no mundo inteiro, foram anos de grande ebulição. Nós estávamos vivendo um período do Concílio Vaticano II. O Papa João XXIII tinha convocado o Concílio Vaticano II e queria abrir as janelas da igreja para o ventilar um pouco. Ele achava, não, vamos abrir a janela para o vento do Espírito Santo soprar a poeira dos séculos. Foi nesse período, e graças ao Concílio Vaticano II, por exemplo, que houve uma mudança na forma de celebração da missa. A missa até então era em latim, o padre ficava de costas, né? E o povo lá atrás boiando. Então passou-se a celebrar a missa na língua local de cada país, aqui no nosso caso em português.
com os padres virados para a Assembleia, e os padres deixaram também de ser só padres de sacristia. Essa foi uma mudança muito importante. E isso no seminário pegou muito, né? Os padres, os seminaristas não queriam ser padres de sacristia. Eles queriam ser padres que fossem fermento no mundo. No meu caso, eu saí da congregação dos Pais de Dom Orione, que nessa época, interessante, eles tinham se fechado. Eles estavam muito fechados, muito conservadores e muito... Eles perderam, na minha opinião, aquele sentimento de vanguarda, ligado aos padres, ao pensamento, vamos dizer assim, revolucionário da pobreza e também do engajamento com movimentos populares, etc. E tal. Eles ficaram fechados e ficaram muito ligados à Itália, uma igreja, um seminário mais conservador, não é? Era ligado ao Papa, mas apenas formalmente. Não tinha nada a ver com os papas pensadores como João XXIII e depois Paulo VI. Então, eu saí em 1967, eu estive lá em Itabira, conversando com Dom Marcos Noronha, que era um bispo novo, que a igreja tinha acabado de instalar lá em Itabira, e falei com ele das minhas preocupações, dos meus desejos, minhas intranquilidades, etc. E tal. Ele me olhou e falou: eu acho que você, o melhor é Belo Horizonte. Me sugeriu vir para Belo Horizonte. Eu vim, procurei Dom Serafim. E Dom Serafim Fernandes de Araújo, que era o arcebispo coadjutor, foi assim acolhedor, a quem eu agradeço muito, e me encaminhou para o seminário Coração Eucarístico, lá na Gamileira, onde hoje funciona a PUC. Eu cheguei no seminário aqui do Coração Eucarístico e percebi que era um lugar completamente novo, abertíssimo. O Dom Geraldo Lírio Rocha, que é o arcebispo de Mariana, ele estudou também no Coração Eucarístico de Belo Horizonte. Então ele dizia que a diferença entre Mariana e Belo Horizonte era a seguinte: enquanto Mariana lia o Gustavo Corsão, que era um pensador de direita, aqui em Belo Horizonte os seminaristas liam o Jacques Maritain, que era um pensador moderno da igreja. Mas não era só isso, não. Aqui o seminário de Belo Horizonte estava aberto. Os seminaristas tinham uma grande participação nas paróquias, nisso mesmo. A turma saía do seminário, estudava em Belo Horizonte, estudava na faculdade mantida pela Católica, inicialmente ali no Barro Preto. Ali tinha um colégio arquidiocesano e ali funcionava o Instituto Central de Filosofia e Teologia, né? E que reunia seminaristas, estudantes de todo o país, né? Que ou congregações ou outros bispos mandavam para lá. Foi nesse clima que eu conheci um pouco mais da igreja aberta e atual. Existe na igreja, não é? a seguinte observação, que é tirada do Evangelho. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu não fui escolhido. É por isso que eu não segui para ser padre. Mas eu acho que eu não fui escolhido em boa hora, viu? Porque eu acho que o meu caminho melhor foi mesmo na vida civil, e onde eu posso fazer o meu trabalho, posso exercer as minhas convicções religiosas. Eu me mantenho católico, né? E me aproximo muito da igreja, mas não sou nenhum beato, nem raivoso, nem nada. Naquele tempo,
nós estávamos fazendo uma experiência nova na igreja, que era a integração do curso de filosofia com o de teologia. Então você, desde o início, você fazia matérias de filosofia junto com matérias de teologia. Porque no início, antigamente, na igreja, nos seminários, você tinha 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Isso é o normal, tá entendendo? Aqui em Belo Horizonte, houve uma experiência de integração. Então nós começamos a fazer filosofia e como eu saí, eu pedi transferência para a Universidade Federal, lá na Fafiche, na Santo Antônio, e lá eu concluí o meu curso de filosofia, tendo professores magníficos. Um deles era o padre Henrique Vaz, grande filósofo, etc. e tal. A Fafiche era, vamos dizer, era o celeiro da revolução anti a ditadura, né? Então, ali, né, na Rua Carangola, nós tínhamos 8 andares de efervescência política e cultural. Então a gente gritava, era fora os militares, essa coisa toda e tal, baixa ditadura, né? Nós éramos jovens, nós tínhamos nossas incongruências, nossos erros, mas havia muita generosidade, né? Eu fiz primeiro filosofia no 8º andar, ficava à direita, e depois eu fiz vestibular 2 anos depois, em 71, se não me engano, foi 71, e eu fiz vestibular. Foi o segundo vestibular único que houve aqui na UFMG. Foi lá no Mineirão, todo mundo, aquela multidão, com lápis e papel, e a gente fazendo aquela prova de múltipla escolha. E não sei por que cargas d'água eu fui aprovado, né, para jornalismo. Isso foi em 1971. Então eu fiquei durante o ano de 71 estudando de manhã jornalismo e de noite eu terminava filosofia. Foi um período encantador. Quando eu saí do seminário, na década em 1970 aqui, eu falei, eu vou procurar um jornal. Eu tinha procurado anteriormente o jornal O Sol. O Sol era um jornal que era, vamos dizer assim, foi precursor do Jornal da Tarde, que era do grupo do Estadão lá em São Paulo. O Sol funcionava aqui em Belo Horizonte, ali atrás da igreja São Sebastião, no Barro Preto. Tinha um colega nosso que tinha sido seminarista que trabalhava lá. Ele se chama José Newton Garcia. Então o Newton, eu fui atrás dele e falei, Newton, você acha que me arranja aí um lugarzinho? Ele falou, nós estamos com pagamento atrasado, não sei o que e tal, não é? E fui embora. Não sei como é que foi, que eu fui lá no Diário de Minas. Aí lá no Diário de Minas, o editor era o Maurílio Brandão. Ele falou, seminarista sabe escrever, não, vamos para lá. Mas ao invés de me colocar no Diário de Minas, ele me levou para uma revista que ele tinha, de propriedade dele, chamava-se Revista dos Municípios Mineiros. E lá eu fui ser o repórter, o editor, o chefe de redação, foi tudo sem ter qualquer conhecimento jornalístico. De qualquer maneira, foi uma experiência. Depois a revista entrou em crise e o próprio Maurílio me levou para o Diário de Minas, que na época já estava também em crise. O Diário de Minas, diz o Alcindo Ribeiro, que é um jornalista talentoso e trabalhava lá no Diário de Minas, que eu fui o único jornalista que, ao invés de começar a sua carreira profissional como repórter de polícia, ou varrendo o chão, eu comecei como editor. Por quê? O Maurílio Brandão diz, não, ele foi seminarista sabe português, não, bota ele lá. Então, eu comecei como editor da seção de geral
né, lá no estado de Minas, com muita dificuldade, porque eu não dominava, não tinha conhecimento. Mas com a ajuda de amigos, um deles o Alcindo, e com a admiração de outros jornalistas talentosos, como Urias Botelho, que era um copy sensacional, brilhante, com a ajuda deles eu comecei a melhorar. Quer dizer, eu fui contaminado pela excelência deles. Não que eu tenha atingido esse grau de excelência, mas, né, por osmose eu acabei aprendendo um pouco de como se faz jornalismo. O Diário de Minas sempre foi uma fonte de conhecimento jornalístico. Naquele tempo nosso lá, eu me lembro, já citei Alcindo Ribeiro, Urias Botelho, Alberto Cunha, que era editor de Internacional, Márcio Rubens Prado, que era um cronista fabuloso, sensacional. Nós tínhamos outros jornalistas muito bons lá, tinha a Nilza Helena. Naqueles anos já havia mulheres cobrindo política. A Nilza Helena foi uma das pioneiras. De lá saíram, do Diário de Minas saíram muitos jornalistas que foram para São Paulo e para a criação de veículos novos. Disse que quando um empresário de comunicação paulista precisava de compor o seu quadro de jornalistas, de repórteres, né, ele vinha aqui em Minas e saía perguntando: você quer vir? Quanto você quer ganhar? Eu falava: eu quero tanto. Levava. O senhor foi convidado? Não, eu não. Eu já cheguei numa fase que todos os bons já tinham ido, né? Já tinham ido para lá. Por exemplo, estou me lembrando, Gilberto Mansur, Carmo Chagas, Flávio Márcio, Fernando Gabeira, né? Nirlando Beirão, uma série de grandes jornalistas foram para São Paulo. Mas eu fui convidado. Eu consegui entrar na sucursal do Estado de São Paulo, aqui em Belo Horizonte. O Estado de São Paulo, de uma sucursal que ficava no Maleta, que era só de mentes luminosas, só estrelas. O diretor era o Tarcísio Henriques, Tarcísio de Moura Henriques, jornalista experiente, muito sensato, corretíssimo e muito bom. Ele era o diretor. Um amigo meu, que trabalhava também no Diário de Minas, chamado Amaury Machado, ele me falou: vou te arranjar um emprego para você no Estadão. Marcou lá com o Tarcísio, acertou e me deu o seguinte conselho: chega lá e fala assim, antes de mais nada: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fala: Amaury, o que é isso? Eu não vou fazer. Chega lá e fala: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você puder levar um terço, melhor. Eu não me lembro se eu cheguei a falar assim, não, mas eu percebi que o Tarcísio era muito religioso, muito devoto. Certo? Deve ter sido as orações da Amaury Machado que me conseguiram um emprego e eu comecei em 1973. Você fazia matérias, raramente se fazia por telefone, só quando era imediato, quando não tinha tempo. Quando a gente falava com um político por telefone, era para repercussão, mas a entrevista era pessoal. Então, o tempo ia mais devagar também, né? Então, nós todos, jornalistas que cobríamos política, nós frequentávamos a Assembleia e frequentávamos os locais onde os políticos estavam. A gente ia onde o político estava. Os políticos mineiros, eles tinham uma grande sabedoria, um grande prazer. O prazer deles era conversar com o jornalista. E eu dou alguns exemplos. Magalhães Pinto. Magalhães Pinto adorava conversar com a jornalista. Tancredo conversava o tempo todo. E o Hélio Garcia, ele gostava tanto de jornalista que lá no Palácio das Mangabeiras, ele fez uma sala de imprensa lá embaixo, na entrada do palácio, para não deixar que os repórteres ficassem ao relento, sob chuva, sob o sol, como era costume ficar.
Então ele fez lá e mandava servir água, cafezinho e às vezes um esquinho, né? Essa troca, né, de impressões, de informações, isso formava uma espécie de vamos dizer assim, de solidariedade, conhecimento entre o político e o repórter. O político dava informação e recebia de volta informação também do jornalista. Eu tenho a impressão que hoje está havendo um jornalismo, vamos dizer, um jornalismo declaratório. Você pega uma declaração do político e muitas vezes você não consegue extrair a verdade, ou informação, ou situações, ou você revelar partes ocultas de uma situação política, né? Naquele tempo, nós tínhamos jornalistas tão interessantes, e quando eu falei do Diário de Minas, eu me esqueci de citar o maior cronista político que eu conheci, chamado Zé Geraldo Bandeira de Melo, que é o Bandeirão. Era ele, e tinha o Hélio Caetano, que trabalhavam também no Diário de Minas. Eles conseguiam fazer o que o Tarcísio Henriques chamava de tricô político. Você, com uma frase, você tecia uma matéria. O tricô de vácuo, tá entendendo? O tricô de vácuo é quando você... O jornal tem que sair no dia seguinte, é isso mesmo? Então, às vezes, você não tem informação, não tem ninguém, você não acha ninguém. Então, você pega, né, um pensamento e faz o chamado tricô de vácuo na área política. Eu tive a sorte de cobrir a viagem do primeiro Papa ao Brasil. Isso foi em 1980, quando João Paulo II veio aqui. Os jornalistas mineiros foram colocados num caminhão e nós viemos lá da Pampulha até a Praça do Papa, lá no Alto da Afonso Pena. Nós viemos na frente do carro do Papa Móvel, né, com João Paulo II. E foi uma experiência sensacional. Belo Horizonte parou, emocionada, porque era o primeiro Papa que visitava o Brasil. Essa foi uma cobertura sensacional. Depois eu tive com o Papa João Paulo II lá em Roma, numa audiência particular, até com o presidente da CBMM, que era o Camargo, o José Alberto Camargo, e Elmas, minha mulher estava comigo, estava um padre Dorione, o padre Dino Barbieri, que hoje é nome de praça lá na igrejinha da Pampulha, e estava também o diretor da Rede Globo, que nós convidamos para ir conosco, que era o Toninho Drummond. Estava ele e a senhora dele. Fizemos foto. Eu me lembro que o Toninho Drummond ficou-se muito comovido, chegou e passou a mão no Papa, assim, né? Aí o Papa puxou a mão, né? O Toninho, aquele jeitão gozador dele, eu acho que o Papa pensou que eu ia roubar o relógio dele, né? Mas era um santo que nós tivemos perto dele. Depois eu tive com o Papa Bento XVI, em visitas que eu fiz com minha mulher ao Vaticano. Assistimos missa, ele passou do nosso lado assim, nós fotografamos, essa coisa toda e tal. E finalmente eu estive com o Papa Francisco por ocasião da canonização do nosso santo Anchieta. Aí, graças às boas amizades com o padre César Augusto dos Santos, que era diretor da Rádio Vaticano. O padre César é brasileiro, jesuíta, e ele que nos convidou. E ele nos premiou, a minha família, minha mulher, Elmas, meu filho Gabriel, com a possibilidade da gente participar da procissão do ofertório. Então, minha família, nós fomos levando, não é, as ofertas, e o Papa Francisco recebeu. Foi uma graça. Eu estava cobrindo a Assembleia e aí um dia voltei para a sucursal. A sucursal ficava aqui na Avenida Álvares Cabral, quase na frente do Sindicato de Jornalistas. Eu voltei
E alguém me falou, ó, o Hélio Garcia já ligou umas 3 vezes querendo falar com você. Eu falei, mas o que foi? Liguei para ele. Ele falou, ó, tô querendo conversar com você. Dá pra gente encontrar hoje à noite, lá no Clube Nacional. Eu não tinha nem ideia onde era o Clube Nacional. Aí me falou onde era. Cheguei lá no Clube Nacional, no horário marcado pelo Hélio, estava o Roberto Brant me esperando lá. E o Hélio nada de chegar. E nós estamos lá. Eu já tomei um uísque, tomei 2, tomei 3 uísques com o Roberto Brant. E o Hélio nada de chegar. Lá para as 2, 3 horas depois, chega o Hélio Garcia. Ih, isso aqui tá muito chato, vamos embora aqui. Fomos para o Haus München. E estávamos no Haus München. Quando o Hélio falou, queria que você trabalhasse comigo na campanha, para ser o chefe da campanha do comitê de imprensa do Tancredo, e eu vou ser o vice, candidato a vice. Eu falei, Hélio, eu não posso. Essa é a minha primeira cobertura como repórter. Eu nunca cobri uma eleição. Agora, depois de tantos anos de regime, né, autoritário, governo militar, sem eleições, nós vamos ter a primeira eleição para governador. Então, para mim, eu acho que seria uma experiência muito importante. Ah, não, mas eu preciso, não sei o quê e tal. Quanto é que você ganha? Eu falei, não vou falar não. Quanto é que você ganha que eu vou cobrir? Ah, não, estou com vergonha de falar, não vou falar não. Porque eu já sabia que os salários pagos em campanha eram maiores. Eu não queria falar. Aí o Hélio, eu tinha negado, falei que não queria. O Hélio falou, não, vamos fazer o seguinte. Eu não estou fazendo uma proposta comercial. Eu estou te pedindo como amigo. Eu falei, aí não, Hélio. Aí eu topo, aceitei. Não vamos discutir dinheiro, não. Foi assim que eu fui ser chefe da campanha do Tancredo. E quem me convidou não foi o Tancredo, foi o Hélio. O Tancredo era uma entidade. Então eu tinha tido uma discussão com ele pouco tempo antes, porque lá no Estadão eu tinha feito uma matéria sobre a união do Tancredo com Magalhães. Os dois eram, um da UDN, o Magalhães, o Tancredo, do PSD, e eu dizia que, pela primeira vez, água e óleo iam se misturar, né? E eles vinham de uma experiência de confrontos, porque em 1960 o Tancredo foi derrotado na campanha para governo de Minas pelo Magalhães. Tancredo era o favorito. O governador, o governo era do PSD, tudo certinho. O Magalhães, que era um banqueiro muito esperto, não é? Ganhou a eleição, fomentando a divisão, não é? A divisão do PSD. E eu contei tudo isso no Estadão. O Tancredo me telefonou e falou, pois é, não gostei dessa matéria não. Você montou no Magalhães e me exporou a mim mesmo, né? Eu fiquei todo sem graça e tal, aquela coisa e tudo. Foi assim que eu fui trabalhar com o Tancredo e com o Hélio. E aí eu fui para lá, chefiar uma campanha que era do Tostão contra o Milhão. O Tostão éramos nós, né? Tancredo, Hélio, meia dúzia de jornalistas, né? Contra uma campanha altamente brilhante e profissional que era do ex-ministro Eliseu Rezende. Eliseu Rezende tinha sido ministro dos transportes do presidente Figueiredo e viera para ser o candidato a governador. Muito americano, cheio de tecnologias americanas, trouxe agências de São Paulo, agências também de Belo Horizonte, formou uma equipe altamente bem remunerada e competente contra nós que éramos iniciantes. E demos a sorte de ganhar. Havia uma diferença entre o Tancredo e o Hélio, porque o Hélio era mais, vamos dizer assim, carinhoso. O Tancredo mais profissional. Com o Tancredo a gente aprendia, a gente não assessorava o Tancredo, a gente ouvia o que ele recomendava e o que ele orientava, né? Ele sabia tudo, né? Ele, às vezes, ele
errava, ele pecava pela boca. Por diversas vezes ele fez uma bravata, né, e que criou dificuldades para ele. Uma das principais foi quando ele ganhou a eleição aqui em Minas. E na Assembleia do Estado, nós montamos uma mesa ali no saguão da Assembleia, onde foi feita uma entrevista coletiva com centenas de jornalistas, microfones, holofotes, câmeras, né? Aí o Tancredo fez a seguinte declaração: o PDS hoje é um partido nordestino. Por quê? O PDS tinha perdido em todo o Centro-Sul, só ganhou no Nordeste. Então ele deu uma cutucada, né? No dia seguinte, o governador da Paraíba, o Wilson Braga, pediu a exclusão de Minas da área da Sudene, dizendo, já que Minas não era nordestino, né? E pediu. Então esse é o risco da butade, da piada, que o intelectual, papa ou governador, às vezes ele é tentado a dizer. Já o Hélio não, o Hélio era mais humano, mais humilde. Quando ele fazia alguma declaração que ele se excedia, ele voltava atrás e pedia desculpa. Tancredo também foi obrigado, né? Depois dessa declaração, ele foi obrigado a ir a todas as reuniões da Sudene, lá em Recife. Que calor miserável, o Tancredo de terno preto foi lá. Por quê? Para reconquistar o apoio do Nordeste, quando ele quis ser candidato a presidente da República. Os olhos, os ouvidos, os microfones da mídia nacional e internacional convergiram para Minas. Então, todo dia tinha gente aqui querendo conversar com o Tancredo, querendo informação, querendo fazer matéria. E até mesmo quando o Tancredo às vezes pisava na bola, né, havia interesse. E havia uma simpatia muito grande em relação à candidatura do Tancredo. Eu me lembro que os jornalistas torciam para que a candidatura do Tancredo desse certo. E foi assim que ele foi só crescendo, né? E até informações, todo mundo queria saber, é verdade que o Tancredo levanta todo dia às 5 horas da manhã, toma um banho frio, faz meia hora de ginástica? Eu ria, mas saía no jornal, entendendo? Então, quando havia uma figura mística, né, que era o Tancredo, havia uma procissão, uma romaria da inteligência e da política nacional para Minas. Todos esses nomes da época vieram aqui. Lula, né? o Ulisses Guimarães, Sarney, essa turma toda veio para cá, né? E repórteres todos. Muitas vezes, repórteres do New York Times, de Washington Post, vinham aqui, mas o Tancredo não dava muita bola para a imprensa internacional, não. Ele estava interessado, era no que o Estadão falava, a Folha escrevia e o Globo reportava. Quer dizer, ele tinha um objetivo que era o nacional imediato ali. Então, foi um período para Minas Gerais muito interessante. Eu acho que nunca Minas Gerais saiu tanto na mídia, teve a sua autoestima tão bem afagada quanto no tempo do Tancredo. Hoje em dia eu não vejo assim muito. Minas, na minha opinião, não tem uma grande cobertura. E um dos fatos mais tristes, na minha opinião, é que, eu te pergunto, quantas sucursais nós temos hoje em Belo Horizonte? Nenhuma. Então a sucursal dos jornais de fora, elas representam a consideração que o veículo tem da importância do Estado ou não. Nós tivemos aqui, né, representação do Estadão, da Folha, do Globo, não sei mais de quem, Última Hora. Hoje não temos. Claro, também que mudou um bocado. Hoje você tem internet, você tem tudo. Mas a presença do jornalista é muito importante, do repórter, porque o repórter não é um coletor de declarações para fazer um jornalismo declaratório. Ele é um observador, não é? E ele garimpa
né, nos terrenos, ele conversa, ele pega toda a sensação, né, do que está acontecendo, da história, porque a notícia é o quê? É apenas um momento da construção da história. Olha, eu me lembro do dia da morte do Dr. Tancredo, né? Eu me lembro, estava com o Márcio Ferreira, que era o produtor do Milton Nascimento, e nós resolvemos botar nos alto-falantes e também na rádio em Confidência, uma música do Milton Nascimento, que era Coração do Estudante, né? E aquilo ali contagiou a multidão, contagiou Minas Gerais. Quando o corpo do Dr. Tancredo veio, desceu na Pampulha e veio em carreata, corpo bombeiro, lá para o palácio, na hora que ele chegou no palácio, tamanha era a consternação, mas do mesmo tempo a comoção popular e com não sei o que houve, que o povo começou a se apertar, querendo todo mundo entrar no mesmo tempo no Palácio da Liberdade. Foi uma tragédia, porque muitas pessoas foram pisoteadas e outras foram comprimidas contra as grades. E nós tivemos vários falecimentos. Eu, à noite, eu fui com o Hélio Garcia lá no pronto-socorro, e foi um dos poucos dias que eu vi o Hélio Garcia abaladíssimo, né? Abaladíssimo, muito abalado. Primeiro, pela morte daquelas pessoas que estavam ali. E segundo, porque a ficha caiu. O companheiro dele de sonhos estava morto ali no hall do Palácio da Liberdade. E tudo que os dois tinham pensado, articulado em recuperar o prestígio político, o prestígio econômico, cultural de Minas, tinha ido por água abaixo. Minas, naquele tempo, já estava devendo, né? Já precisava do socorro do governo federal, como sempre todos os estados precisavam, né? De aval para isso, aval para aquilo. Então, Tancredo e o Hélio tinham feito queriam ser uma dobradinha para fazer de Minas um grande estado, uma grande economia. E ali, naquele dia, com a dona Resoleta no alto da sacada, pedindo calma às pessoas, né? O Hélio percebeu que o sonho acabara. O Hélio é um grande pensador da política. O Hélio, ele tinha uma qualidade interessantíssima. O Hélio pensava. E eu costumava dizer que o Hélio parecia com o tio Patinhas. Não era o tio Patinhas que ficava dando volta na mesa, dando volta, fazia tanta volta que fazia um buraco, né? O Hélio era assim. Aparentemente ele era uma pessoa que não tinha uma verniz, vamos dizer assim, cultural, literária, né? Ele sempre disse o seguinte: se eu soubesse que um dia eu seria governador, eu teria estudado mais, eu teria me dedicado mais, embora ele fosse advogado, ele formou aqui na UFMG. Ele era mais um homem prático, né? Fazendeiro, empresário, etc. e tal. Mas ele pensava. E ele tinha consciência de que o governador, o homem público, ele tem que tomar decisões, às vezes, solitárias, mas ele tem que conversar. Ele conversava com poucas pessoas aqui em Minas, poucas, mas eu lembro de umas 2 ou 3 com quem ele discutia o pensamento. Uma delas era o José Monteiro de Castro. José Monteiro de Castro foi deputado, ele era da UDN e tal, e que era um homem muito bem avaliado, né, pela tradição política brasileira. O Hélio ouvia, e dedicava a ele muita atenção. Um outro que o Hélio tinha ouvidos para ele era o Carlos Eloy Guimarães, que era também, todos dois da UDN, porque o Hélio, a origem dele é da UDN. O Carlos Eloy foi deputado estadual, foi deputado federal, né? E foi presidente da Arena no tempo do Hélio. Ele também conhece Minas Gerais com a palma da mão,
O Hélio trocava ideias com o Carlos Eloy, discutia assuntos, tudo uma coisa informal, em particular sem público, né? E dali eles articulavam os seus projetos. Mas o Hélio era tão engraçado nessas coisas que uma vez ele concentrou no Evandro de Pádua Abreu 7 secretarias. Ele tomava medidas assim muito estranhas. Ele costumava dizer o seguinte, que cada vez que ele deixava de assinar um papel, o Estado lucrava, o Estado economizava. E assim, então, toda vez que chegava um secretário para despachar com ele pegava e falava, pois eu vejo, botava não. E ali ficava esperando, até ser convencido da importância de que aquilo era fundamental. E a gente dizia que ele não queria era trabalhar, não queria despachar. Não, era a consciência de que era importante verificar se aquelas nomeações, aqueles atos eram fundamentais. Uma vez, acho que um repórter de televisão perguntou para ele, ô governador, o que o senhor faz de manhã? Ele falou, de manhã eu tuço. Né? Então ele tinha essas coisas folclóricas. Né? Mas ele era um homem que eu aprendi a admirar, um homem altamente generoso, humano, né? Ele tinha assim, uma consideração para as pessoas, sobretudo para aquelas mais simples, mais humildes, né? Ele era um político da UDN com um jeitão de petista, no sentido de gostar do povão, tá entendendo? Embora ele fosse um homem sempre da elite, o Hélio era filho do Dr. Júlio Garcia, homem rico, ele era meio ligado ao Magalhães Pinto, sempre foi muito rico, mas ele gostava era do povão. Estava terminando o governo do Hélio, eu fui procurado por um diretor da CBMM, perguntou se eu queria ser assessor de imprensa deles aqui, de comunicação, né? E eu tinha recebido 2 convites. Um convite era do Hélio Garcia. Ele falou, vou te colocar no BDMG. Vou resolver sua vida. Eu vou botar você lá no BDMG. Um outro convite foi de um jornalista que era diretor do Correio Brasiliense, lá em Brasília. Ele falou, eu vou te oferecer você ser o nosso representante da sucursal do Correio Brasiliense em Belo Horizonte. Aí, quando surgiu essa história da CBMM, eu não tinha a menor ideia o que era. Um dia eu estava lá na sala da assessoria, quando chegou o Antônio Teles, que era diretor da TV Bandeirantes aqui. E eu falei com o Teles, eu fui convidado para cargo lá na Correio Brasiliense, BDMG, e agora tem uma tal de CBMM, ele falou, negócio de nióbio. Ele falou, o quê? Você está com dúvida? Você tem que ir para lá, o nióbio é um produto importante, isso é de propriedade do embaixador Walter Moreira Salles, é um metal, né, que está ganhando cada vez mais o reconhecimento tecnológico. Foi assim que eu descobri o que era o nióbio. Eu não tinha a menor ideia do que era, para que servia, para que não servia. Eu não tinha nenhuma informação que uma vez, durante o governo de Minas, o Alcindo Ribeiro era diretor da imprensa oficial do jornal Minas Gerais. Ele me telefonou e falou assim, eu mandei uma repórter junto com um grupo de jornalistas lá em Araxá para visitar uma empresa produtora de nióbio, lá, tal de CBMM. Podemos dar essa matéria? Eu falei, não dá isso não. Não dá não. O que é isso? Está pensando o quê? E nós não demos. Você vê como é que é a história das pessoas. Aquilo que eu tinha me recusado a publicar, eu venho depois a ser o gerente de comunicação da CBMM. E nessa história, nessa
caminhada, eu estou há 30 anos, desde 87 até agora. Acho que eu descobri esse nicho da literatura, do jornalismo, vamos dizer assim, ligado à igreja. Eu me lembro que eu estava conversando com o padre Alberto Antoniazzi. Antoniazzi tinha sido nosso professor lá na Gamileira, no Seminário do Coração Eucarístico. Eu estava conversando com ele, falei, Antoniazzi, como é que é essa história de bispo? Como é que a igreja escolhe os bispos? Ele falou, ninguém sabe. Por que você não escreve um livro sobre isso? E aí eu saí lá do escritório do padre Alberto Antoniazzi, lá no Seminário Coração Eucarístico, já com alguns livros e com algumas anotações de como é o processo da escolha de bispos. Eu comecei a investigar, conversei, viajei, e aí eu escrevi um livro chamado Como se faz um bispo, segundo o alto e o baixo clero. O alto clero, como núncio apostólico, a quem eu entrevistei lá em Brasília, o alto clero acha que quem escolhe os bispos, o candidato a bispo, é o Espírito Santo, que lança a sua luz e escolhe aquele padre para ser sucessor dos apóstolos. O baixo clero, que é formado pelos párocos, seminaristas, essa turma acha que quem escolhe os bispos é a politicagem. Você tem que ter um bispo amigo para te indicar. Se você não tiver a proteção de um bispo, dificilmente você vai ser bispo. Mas, na verdade, a escolha dos bispos, né, ela é feita por uma série de fatores. Um deles é, por exemplo, se você estudou em Roma, se você estudou na Universidade Gregoriana, meio caminho andado. Se você foi diretor de seminário, é outro caminho andado. E se você for administrador da arquidiocese, como vigário episcopal, ou for reitor da catedral, é outro caminho andado. Eu aprendi com o Dr. Tancredo também o seguinte, que há duas situações do jornalista. Uma é quando ele é assessor de imprensa. Se ele escrever alguma coisa, se ele publicar alguma coisa que ele ouviu, ele vira inconfidente. Mas quando ele é testemunha de algum fato histórico, ele tem por dever, no futuro, no passado um tempo, ele registrar. E ele lembrava que um diplomata brasileiro, um oficial da Embaixada do Brasil em Moscou, na Revolução de 1917, ele assistiu toda aquela movimentação da revolta, né, bolchevique, aquela confusão em Moscou, o nascimento de um novo regime, de uma nova ordem do socialismo, e esse diplomata brasileiro não mandou um telegrama, uma linha de informação para o Itamaraty. É por isso que eu estou contando essas histórias hoje.